Olá, a palavra de Deus em Jeremias capítulo de número 31 diz assim: Naquele tempo, diz o Senhor, serei o Deus de todas as tribos de Israel, e elas serão meu povo. Assim diz o Senhor. O povo que se livrou da espada logrou graça no deserto, e eu irei e darei descanso a Israel. De longe se me deixou ver o Senhor dizendo, com amor eterno eu te amei, com benignidade eu te atraí. Ainda te edificarei e serás edificada, ó Virgem de Israel. Ainda será adornadas com os teus adufes e sairás com o coro dos que dançam. Ainda plantarás vinhas nos montes de Samaria, plantarão os plantadores e gozarão dos frutos. Porque haverá um dia em que gritarão os atalaias na região montanhosa de Efraim. Levantai-vos e subamos a Sião, ao Senhor nosso Deus. Porque assim diz o Senhor: cantai com alegria a Jacó, exultai por causa da cabeça das nações. Proclamai, cantai louvores e dizei: Senhor, o teu povo, o restante de Israel. Eis que os trareis da terra do norte e os congregarei da extremidade da terra, e entre eles também os cegos e aleijados, as mulheres grávidas e as de parto, em grande congregação, voltarão para aqui. Virão com choro, com súplicas, e os levarei. Guiá-los-ei aos ribeiros de água, por caminho reto em que não tropeçarão, porque sou pai para Israel, e Efraim é o meu primogênito. Amém? Amados, com certeza você já se sentiu triste, desanimado, e os motivos para isso podem ser diversos. Por vezes, perdemos o emprego, a morte de um ente querido, as coisas não estão dando certos da maneira que planejamos, e todas essas situações trazem tristeza. E não é errado se sentir assim. Deus não nos recrimina por momentos de tristeza. Ele sabe a nossa estrutura. E ele entende que nós não precisamos estar sorridentes em todo o tempo, como se nada nos abalasse. O texto que nós acabamos de ler, de Jeremias capítulo 31, nos remete a uma promessa de Deus ao povo de Judá. O povo estava vivendo uma época em que estava ameaçado de perder tudo. Uma parte do povo já tinha sido deportada para uma terra estranha e outra parte estava na iminência de ser sitiada por exército estrangeiro. O fato, meus irmãos, é que não havia naquela época nenhum motivo para alegria. O povo estava dominado pela angústia do que viria a acontecer no dia seguinte. A dor, as perdas na guerra, as dificuldades, as expectativas, tudo isso, meus irmãos, trazia tristeza e angústia. Eles não conseguiam ver esperança. Olhavam para a frente, mas não viam melhores expectativas. E a pergunta é: de onde viria o socorro? Por que Deus não estava fazendo algo? Na sua tristeza, quem sabe você pode ter feito
essas mesmas perguntas. E geralmente fazemos: Senhor, não vês o que estou passando, a angústia que estou vivendo? O fato, meus irmãos, é que Deus não nos promete uma vida sem tristeza ou sem problemas ou sem dificuldades. Ele garante que Ele será o nosso Deus. O primeiro versículo de Jeremias 31 é justamente esta promessa. Ele será Deus presente. E que estará ao nosso lado em todos os momentos, não só nos momentos alegres, mas também nos momentos tristes. Ele estará conosco. É Ele quem nos conduz às consolações, e como um pastor que cuida das suas ovelhas, Ele cuida de cada um de nós, Ele reúne aqueles que sofrem para guiá-los. Quem crer, meus amados irmãos, em Jesus Cristo e entrega a sua vida a Ele, pode ter a certeza de que o Senhor transformará seu choro, seu lamento em alegria, em exultação, como Ele prometeu ao povo naquela situação. Veja que no verso de número 13 de Jeremias 31, ele diz: transformarei o lamento deles em júbilo. Essa é a grande promessa do Senhor. Ele nos dará o consolo verdadeiro. Ele é o Deus de toda consolação. Ele é o que nos fortalece, Ele é que nos mostra novas perspectivas para recomeçar. É Ele quem trará aos nossos corações motivos para louvá-lo e adorá-lo em todos os momentos. Momentos tristes, momentos felizes. Ele sempre estará conosco. O grande princípio da vida cristã, daquele que conhece a Deus, é a alegria que vem de Deus não depende de circunstâncias. Que Deus nos abençoe. Que Deus abençoe a sua vida. Que você seja sempre alvo do cuidado paternal, soberano de Deus. Está triste? Coloque-se diante de Deus. Derrame a sua tristeza diante dele. Ele prometeu estar com você, guiar você, saciar a sua sede e a sua fome. Que Deus o abençoe. Amém.